Boa noite, irmãos. Boa noite. Nessa segunda mensagem, vamos ver as beatitudes do Sermão do Monte. Esse sermão foi Jesus quem deu. Ele estava lá sentado em um monte com as multidões. E ele fica lá em Mateus capítulo 5. Então vamos abrir nossas Bíblias para lá. Mateus capítulo 5. Vamos ler do 1 até o 12. Vou pedir ao irmão François, pastor François, para vir até aqui à frente e fazer a leitura dessa passagem para nós, por favor. Ok, Mateus capítulo 5, 5, do 1 ao 12. é para ler aqui ou na Bíblia? Você pode ler aqui, está mais fácil. Então, daqui para cá? Ok. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Então, irmãos, nessa passagem aqui, que é chamada, do Sermão do Monte, em que Jesus ele traz as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas na verdade elas são critérios, são formas que nós temos que exercitar, são exercícios que nós temos que viver na nossa vida para que nós possamos entrar no reino de Deus. Jesus deixou claro aqui, que todas essas características aqui, esses critérios, entre elas nós temos como os limpos de coração, que somente aqueles que forem limpos de coração verão a Deus. Então esse conjunto aqui, ele serve para nós como um alvo, como um objetivo, que nós temos que perseguir, que temos que cada dia na nossa vida lutar para viver isso, Todos esses critérios, eles falam de um relacionamento que nós temos que cultivar com Deus. É impossível alguém viver tudo que está falado aqui no Sermão do Monte sendo alguém que não vive um relacionamento com Deus. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas no mundo, que dizem: eu não preciso de Deus e da Bíblia para ser uma pessoa mansa, para ser uma pessoa pacificadora. Eu não preciso andar com Deus para ser alguém que ama as pessoas, que tem misericórdia por elas, que faz bem, ajuda os pobres, os necessitados. O mundo é cheio de pessoas que tentam viver isso daqui longe de Deus, tentam viver isso aqui de uma maneira que é apenas para a sua própria glória, apenas para a sua própria reconhecimento da sociedade, das pessoas, A gente tem pessoas famosas por isso, Tem aquele Gandhi lá na Índia, que ele é conhecido como um grande pacificador.
Lá na Índia eles estavam tendo uns problemas com independência e tudo, e Gandhi era um homem lá que fez uma greve de fome para que houvesse paz lá. E aí ele, até hoje, isso tem mais de 70 anos que aconteceu, até hoje ele é muito famoso por isso, ele é muito reconhecido por ser um cara que trouxe a paz. Mas essa não é uma paz verdadeira, não é uma paz duradoura. Então, nós vamos estudar isso aqui para entender a importância dessas bem-aventuranças nesse aspecto de viver essas bem-aventuranças. Está falando aqui de um relacionamento que eu vou ter com Deus e da maneira como eu vou ter o meu relacionamento com as outras pessoas ao meu redor, né? Lembrando que esse relacionamento pessoal com Deus, ele é através de Jesus Cristo, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Nós já vimos aqui, né, o pastor François leu para nós, e o primeiro, né, dessas bem-aventuranças, né, ela fala aqui sobre a felicidade dos pobres de espírito. Mas antes da gente entrar neles aqui, é importante, né, voltando a isso que eu falei, que essas virtudes, elas são virtudes espirituais, elas acontecem na nossa vida através do nosso relacionamento com Deus. Elas não são passíveis de acontecer para alguém que não vive um relacionamento com Deus, alguém que está distante de Deus, né? Alguém que não reconhece Ele na sua vida, né? E isso é algo que está muito claro aqui. E como eu falei, até mesmo para um crente, alguém que vive um relacionamento com Deus, muitas vezes um ou outro desses mandamentos a pessoa vai falhar, ela vai ter dificuldade em cumprir. Às vezes, por exemplo, a pessoa, pensando aqui de ser manso, muitas vezes vai ter gente, né, que é crente, que é salvo, mas vai ter aqueles seus momentos que está irado, que está com muita raiva de alguma coisa. E isso daí, a Bíblia fala, até tem uma forma de ira, que é sem pecado, e nós temos que tomar cuidado para essa ira não passar para o pecado, né? Isso daí vai ser o nosso objetivo, né? De a cada dia, mesmo que em algum desses pontos aqui eu venha falhar, mesmo que em algum momento aqui eu não seja manso, eu não seja misericordioso, não seja limpo de coração, não seja pacificador, isso tem que ser uma exceção, né? Tem que ser ali um momento de uma falha, algo que é temporário e que nós vamos nos arrepender, que nós vamos, né, abandonar e deixar. Não pode ser uma prática contínua, né? Também outra característica é que todas essas bem-aventuranças, elas não podem ser consideradas de maneira isolada. Eu não posso apenas escolher uma delas aqui e dizer, não, eu vou ser limpo de coração, eu vou ter fome e sede de justiça, e isso é a minha característica, é assim que eu sou. As outras eu não consigo, não. É como eu falei, pode ser que uma ou outra delas a gente vai ter mais dificuldade, mas todas, né, todas têm que ser um objetivo nosso de perseguir a cada dia. Qual é a minha área que eu tenho mais dificuldade? De repente, pode ser dessa daqui, de ser pacificador. Às vezes eu sou uma pessoa que por muito pouco já começa uma briga, por muito pouco a coisa ali já esquenta e eu não tenho, né, uma facilidade de evitar uma confusão. E aí eu tenho que orar a Deus, pedir, Senhor, me ajuda, abençoa a minha vida para que eu realmente seja um pacificador, para que eu seja alguém que está sempre ali querendo evitar uma briga e não sendo aquele que entra, né, e aumenta uma briga que já existe. Tem aquele ditado, né, que tem gente que fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Ou seja, é aquela pessoa que, não, se não mexer comigo eu tô quieto, mas se mexer comigo eu vou até o fim, que eu vou, né, fazer a minha, não vou deixar barato nada que fizerem comigo. E aí é onde nós temos que exercitar isso, né, a mansidão, exercitar essa misericórdia, aquela coisa, sabe, se mexeu comigo, vai ter troco, se mexeu comigo eu vou me vingar. E aí, nós temos que ter também esse sentimento de perdoar, de entregar na mão de Deus. Às vezes a pessoa que fez um mal para você, ela não quer perdão, ela não quer estar nem aí para você, e o que você vai fazer? Entrega na mão de Deus. No seu coração você perdoa e, Senhor, essa pessoa está contigo, né?
Então, como eu falei, elas não podem ser consideradas isoladamente, tem que ser todas juntas. Na verdade, cada uma dessas bem-aventuranças, uma contribui para a outra, né? Por se você ser alguém, né, que é manso, dali você já vai ser alguém que é misericordioso. Se você é misericordioso, você já vai ser alguém que vai desejar a paz, né? Que vai desejar fazer o bem para as pessoas. Então, tudo isso daqui está muito relacionado. Elas não foram escritas aqui de uma maneira solta e aleatória, certo? Então, elas são divididas, né? Você pode ver que elas falam sobre o relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. E aí, cada uma delas, elas vão nos desafiar a nós mudarmos. Tem uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, que é: as pessoas não me aceitam como eu sou. Mas aí é onde está, irmãos. A gente não deve buscar que as pessoas nos aceitem como a gente é, em termos dos nossos pecados, dos nossos vícios, das coisas que a gente, às vezes, numa vida inteira viveu de uma maneira, aí a gente se converte e diz: não, mas é porque eu sou assim, eu sou, por exemplo, eu sou muito estourado, tenho muita raiva, eu não perdoo, né? Eu sou alguém que não tenho essa facilidade assim de, se mexer comigo, vai ter o troco. E aí é aquilo que a gente tem que buscar, irmãos, que é o perdão, que é essa mudança. Temos que buscar o arrependimento. Foi o que Jesus falou, que nós precisamos buscar arrependimento. Isso tem que ser algo diário, todos os dias. Porque pode ser que hoje você consiga viver, por exemplo, todos esses mandamentos, mas amanhã já vai ser outro dia e você vai ter outra luta para viver eles também. Todos os dias nós temos que estar sempre buscando viver isso daqui, nos arrepender, mudar, né? Negar o nosso eu, porque cada um deles aqui, muitos deles envolvem negar a nossa vontade, negar a nossa natureza, negar aquilo que nós convivemos toda a nossa vida, a criação que a gente teve, a maneira como nossos pais nos trataram, a maneira como a gente viveu, sei lá, na escola, no bairro, os nossos amigos, né? Às vezes a gente já é criado no meio que leva a gente a viver o contrário do que está escrito nessas bem-aventuranças. Mas aí cabe a cada um de nós buscar força em Jesus Cristo para fazer diferente e viver eles como eles estão escritos. Porque cada um deles, na verdade, eles são uma promessa. Além de ser um critério para entrar no reino de Deus, eles também são promessas. Porque eles são divididos numa estrutura que fala bem-aventurado, aí fala de alguém que faz alguma coisa, e depois fala de uma recompensa. Fala, né, de algo que a pessoa vai receber por ter aquela virtude. E essas recompensas, elas são, assim, imensuráveis no valor. Não tem como você medir o valor. Não tem nada no mundo que o mundo possa dar que se compare à recompensa que Deus promete aqui, né? São coisas, assim, que o mundo não vai nos dar. Então, nós temos que ter muito claro na nossa cabeça, né, que às vezes as pessoas elas querem ser abençoadas por Deus, elas pedem as coisas para Deus, mas elas querem fazer isso de uma maneira muito: Senhor, eu estou te pedindo, faz aí, e eu vou viver minha vida do meu jeito. A vida não funciona assim. Deus, Ele não aceita que a gente simplesmente chegue para Ele exigindo como as coisas têm que ser e a gente viver do jeito que a gente quiser. Ele faz muitas promessas maravilhosas na Bíblia, mas essas promessas, elas são fruto de uma vida que anda com Ele. Existe aqui nessas bem-aventuranças uma relação muito clara de causa e consequência. Eu faço uma coisa primeiro, eu vivo uma coisa primeiro, e depois eu vou ter a recompensa, né? Vocês podem ver que cada um deles, ele vai dizer, por exemplo, bem-aventurados pobres em espírito, ou seja, é a causa. A pessoa é pobre em espírito. E aí qual é a consequência? Qual é a recompensa que ela vai ter? Ela vai ter o reino dos céus, né? Bem-aventurados que choram. Qual é a recompensa? Serão consolados, né? A gente vive num mundo em que as pessoas, quase todo mundo hoje, né? A maioria das pessoas vive cheia de problemas, cheia de ansiedade, cheia de medo, cheia de preocupações, e que não é nada nesse mundo aqui que vai resolver essas coisas, que vai tirar isso, né?
Às vezes as pessoas vão recorrer a remédios, vão recorrer a tratamentos psiquiátricos que não curam a pessoa, não trazem melhora nenhuma, não resolvem os problemas. Às vezes tem gente que vai recorrer aos vícios, né? Às drogas, à bebida, e nada disso resolve problema nenhum. Nas bem-aventuranças nós temos promessas que são coisas que todo mundo quer. Todo mundo iria querer, né? Iria gostar. Ser consolado, né? Ter o reino dos céus, ao ter fome, sede de justiça, ser farto. Então, é muito importante que a gente entenda, né, essa relação de causa, né, ou seja, uma condição primeira que eu fiz, que eu vivi, que é uma realidade na minha vida, e só depois que eu vivi isso, que isso é uma realidade na minha vida, depois é que vem a consequência, né, que vem a recompensa, que é o que está dito depois. Então, primeiro, né, a felicidade dos pobres de espírito. E aqui é importante a gente entender que não está se falando o que é que não é o pobre aqui de espírito. Primeiro, não é o pobre de bens materiais, não é a pessoa que é simplesmente, ela está ali desprovida de recursos materiais, ela não tem o que morar, ela não tem o que vestir, o que comer, não é isso. A Bíblia, ela deixa claro, né? Isso não é alguém que também apenas tem uma baixa autoestima, é alguém que sente muita peninha de si, é alguém que se acha que todo mundo é melhor do que ele e que ele é a pior pessoa do mundo. Também não é isso. Esse pobre de espírito aqui tem a ver com, a expressão aqui é encolher-se como um mendigo espiritual. Na verdade, o pobre de espírito, né, é aquele que reconhece a sua condição de pecador, reconhece a sua condição de total dependência de Deus, né? E na vida, né, a pessoa, ela não vai conseguir fazer nada de bom, não conseguir nada sem que isso venha de Deus, né? É uma situação em que a pessoa ela não se acha, né? Ela não tem orgulho, ao mesmo tempo ela também não se acha um coitadinho, ao mesmo tempo ela também não se acha alguém que não serve para nada. É uma definição aí, eu sei que às vezes pode parecer meio confuso, mas tem a ver com a pessoa, ela se colocar debaixo da vontade de Deus. Ela não achar, eu não preciso de ninguém, eu não sou dependente de ninguém, tudo que eu precisar, eu mesmo consigo, eu mesmo resolvo meus problemas, eu mesmo, o que acontecer pode deixar que eu dou conta, eu me garanto, né? Também não é isso, né? Tem gente que vive uma vida, né, que a pessoa ela é muito orgulhosa, né? Ela é muito arrogante, ela é muito autocentrada, e aí o contrário disso, né, para ser algo que Deus vai se agradar, para ser algo que Deus vai abençoar, é alguém que não se coloca nessa condição de autossuficiente, não se coloca nessa condição de, eu me garanto. E sim, a pessoa ela sabe que sem Deus, a Bíblia diz que ela é pobre, cega, miserável e nu, né? Não é alguém que por si mesmo tem como entrar no reino dos céus. E aí, uma coisa importante a gente saber, o céu, ele não é um lugar que é para aqueles que são pobres, né? que não têm bens materiais nessa vida, e nem é daqueles que têm muitos bens materiais, que são muito ricos, que têm muita coisa. O critério não está aí. Então a questão é, vai ter muitas pessoas que nessa vida aqui foram pobres e vão estar no inferno, e vai ter algumas, né, que a Bíblia fala que é difícil. Vai ter algumas pessoas aqui que tiveram uma vida muito rica, mas por terem vivido ao lado de Deus, elas estarão no céu. Então, o que vai determinar é aquilo que a pessoa se coloca debaixo da vontade de Deus ou não. Será que essa pessoa, ela vive a vida do meu jeito, eu vivo a vida como eu quero, eu que faço as minhas leis, ou eu vou viver de acordo com a vontade de Deus? Eu vou viver para agradá-lo, né? Isso é algo que vai fazer a diferença na vida da pessoa, né? É o quanto ela reconhece que Jesus é quem é o dono da nossa vida, é Ele que nos dá tudo, que tudo que tem nessa vida aqui, é Ele quem sustenta, né? Não é nós, o nosso esforço, o nosso braço, que conquista nada, que mantém nada. A Bíblia fala que tudo foi feito por Ele,
por meio dele e para ele, né? Para Jesus Cristo. Isso é que é importante, a gente ter essa noção. Então, continuando, isso é o pobre de espírito. O 2 é aqueles que choram. E aqui chorar não é meramente alguém que chora por tudo, não é alguém chorão, né? Não é alguém que simplesmente, qualquer coisinha, já está ali triste, já está ali amuado, não é alguém que tem depressão, né? Não é alguém que está ali apenas numa vida de muita tristeza, não é algo sombrio ou triste. Os que choram aqui, na verdade, são aqueles que se lamentam pelo pecado, tanto o próprio quanto pelo pecado que a gente vê no mundo. Porque a gente sabe, todos os problemas que existem no mundo, eles não são porque é um presidente A ou B, é porque está acontecendo uma guerra aqui ou ali. O problema não é porque está tendo essa ou aquela doença. O problema do mundo inteiro é o pecado. Porque é o pecado que gera todos os problemas que existem no mundo. Então, aqueles que choram são aqueles que eles estão quebrantados, sabendo que primeiramente o pecado do mundo começa em cada um de nós. Porque é muito fácil, né? A gente vê o pecado dos outros. É muito fácil você lamentar os erros, os pecados de outra pessoa. A Bíblia fala que nós temos que primeiramente olhar o nosso pecado. Naquele exemplo que Jesus deu, né, da pessoa que tinha uma trave no olho, mas estava preocupado com um cisco no olho do outro, né? E aí Jesus chama o quê? De pobre, né? Tira primeiro o que está no teu olho para depois você ver o que está nos outros. Ou seja, nós vamos chorar e lamentar pecado, mas o primeiro tem que ser o nosso. Primeiro tem que ser aquilo do que a gente faz. E quanto aos outros, né? Aí a gente tem que lamentar e estar pronto a também ter misericórdia com eles, como a gente vai ver mais à frente. Porque não adianta também aquela coisa, eu estou lamentando o pecado de fulano ali, mas já estou pronto para jogar pedra nele. Já estou pronto para passar com o carro por cima dele, né? E aí é onde entra. Ser manso, ser misericordioso, ser pacificador e deixar na mão de Deus. Muita coisa a gente não vai resolver. A justiça de Deus, ela não vem, a Bíblia fala, não vem pela ira do homem, não vem pelo agir do homem, certo? Então, esses que choram são aqueles que choram pelo pecado que há em si e no mundo, né? Eu vi essa semana uma passagem, eu nem conhecia esse texto, mas quando eu vi esse tópico aqui eu lembrei. Vamos ler Ezequiel 9:4, que fala, né, interessante também, sobre Deus marcando em Jerusalém aqueles que lamentam o pecado do povo. Ezequiel 9:4. Isso fazendo uma conexão com Apocalipse, lá quando fala das testemunhas, em que cada um deles vai ser selado na testa, marcado, né, como sendo alguém de Deus. Aqui em Ezequiel 9:4 também fala isso. Ezequiel 9:4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então aqui fala que Deus está vendo lá de cima, Ele conhece, né, as pessoas que têm realmente o coração contristado, o coração que chora pelo pecado, pelo que está acontecendo no mundo. Reconhece que a salvação do mundo, a resolução de todos os problemas do mundo é Jesus Cristo, é a vida dele. E não é algum político, não é algum sistema de governo, não é nada que dependa do homem. Tudo está em Jesus Cristo. Então, esses que choram, esses que lamentam pelo pecado, a Bíblia fala, eles serão consolados, né? Eles serão realmente, olha, você está triste por isso, mas esse mal, esse pecado que você está vendo no mundo, ele vai acabar. Quando Jesus voltar, no seu reino milenar e na eternidade futura, não vai mais haver pecado, não vai mais haver guerra, violência, não vai mais haver problema nenhum no mundo. E aí por isso que a pessoa é consolada, porque ela sabe que o futuro é esse, para aqueles que têm a Jesus Cristo. No próximo é a felicidade
para os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Aqui, essa mansidão, ela fala, não é de fraqueza, não é alguém mole, alguém ali que, eu não tenho força nenhuma, eu não tenho coragem nenhuma, podem fazer o que quiser comigo e eu não estou nem aí. Não é isso. Aqui está falando de alguém que se deixa controlar pelo Espírito, né? Alguém que sabe quando agir, alguém que sabe quando ser enérgico, né? Alguém que sabe, ele tem força, ele pode fazer alguma coisa, mas não é por qualquer coisa que ele vai agir, qualquer coisa que ele vai fazer. Isso porque o exemplo máximo, né, disso é Jesus Cristo. O modo como ele foi ali ao ir para a cruz, como ele foi açoitado, humilhado, bateram nele, foi muita surra que ele levou, chicoteada, né? Esses chicotes, eles tinham pedrinhas na ponta e vinha rasgando a carne, certo? E ali, quantas vezes ele não foi humilhado, né? Desde todo o caminho que ele percorreu até lá na cruz, com os ladrões dizendo, se tu é Deus, desce daí e me salva também. Lá, quando os soldados romanos estavam batendo em Jesus, eles taparam a vista dele e ficavam dizendo, profetizei, quem foi que te chutou? Quem foi de nós que te chutou, que te bateu? Né? Então, assim, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele tinha todo o poder, ele tem, né, mas pensando naquele momento, se ele quisesse, ele poderia chamar anjos do céu, legiões e legiões, como ele falou, e eles viriam lá e estraçalhariam todos aqueles. Ele poderia mandar um raio cair do céu e destruir a todos eles. Ele poderia... Rapaz, é infinita a quantidade de maneiras que Jesus poderia ter se vingado deles, se ele quisesse. Jesus, ele tem todo o poder. Então, às vezes a gente vê nos filmes, nos super-heróis, muitas vezes todo o poder que eles têm depende de alguma coisa, sei lá, depende de uma poção, depende de um dispositivo, depende de uma pedra, depende de uma joia, depende de um amuleto. O poder de Jesus está dentro dele. É um poder sem fim, sem limite, e ele não precisa de nada para usar esse poder. Ali, quando ele estava na cruz, ele não usou esse poder porque ele não quis. Ele não destruiu ele não estraçalhou eles em bilhões de pedaços ali na hora, porque ele não quis. Ou seja, a gente está falando aqui de um poder assim, que a gente não consegue nem imaginar. Uma bomba atômica não é nem uma rasga-lata perto do poder que Jesus tem. Mas ele não usou esse poder. Ele não fez nada contra aquelas pessoas que estavam batendo nele, quando ele estava ali sendo zombado, quando ele estava ali sendo chutado, chicoteado, cuspido. Então, isso é que é mansidão, que é um poder sob domínio, que ele está ali, né? Ele está sob controle. Ele tinha um poder, mas ele não usou. E quantas vezes acontece algo com a gente, mas isso aconteceu comigo porque, sei lá, por exemplo, numa empresa, alguém está abusando de mim lá, está falando mal, porque esse cara aí é do alto escalão, alguém lá de cima, ele só faz isso comigo porque eu sou aqui alguém muito simples, muito humilde, meu cargo é o mais baixo aqui na empresa, e por isso que ele faz isso comigo. Então, sei lá, alguém que é muito rico e lhe humilha. Mas, irmãos, vamos lembrar, não importa a situação que a gente passa, não importa o que outras pessoas estiverem fazendo, o que nós temos que aprender é não nos vingar, cultivar aquela coisa, mesmo que essa pessoa que está me fazendo mal, mas eu vou entregar ela na mão de Deus. Eu vou tomar o exemplo de Jesus Cristo e não vou fazer nada contra ela. Eu não vou seguir a filosofia do mundo que segue Maquiavel. Não sei quem já ouviu falar de Maquiavel, mas uma das coisas que ele dizia, resumindo, aquela ideia se você sabe que alguém vai lhe fazer o mal, faça o mal primeiro. É como se, eu sei que fulano está querendo me matar. O que é que a filosofia do mundo vai dizer? Vai lá e mate ele primeiro. Eu sei que alguém vai me fazer um mal. Eu vou lá e fazer o mal primeiro, para que ele não faça comigo. Certo? Então, a mansidão, ela fala exatamente disso. Mesmo que às vezes você tenha um poder, você tenha a capacidade de revidar, de fazer o mal de volta, alguém está me perturbando, está fazendo algo, você vai, né?
ter o seu domínio sob controle. Agora, eu não estou falando aqui em relação a requisitos de defesa, né? Por exemplo, se alguém vai lhe atacar, você tem todo o direito de defesa pessoal, especialmente um pai de família em relação à sua família, né? Se alguém vai fazer um mal contra um filho seu, você tem todo o direito de ir lá defendê-lo e atacar e fazer cessar o mal que está sendo dito ali. Mas veja, ele está falando aqui de uma situação bem específica, né? Ele está falando aqui de proteção, ele está falando aqui de defesa, e não de vingança, certo? Então, se alguém está fazendo mal contra você, você não vai se vingar. Mas se alguém está ameaçando a sua integridade física, e você tem como, você pode ligar para a polícia, pode tomar alguma providência. Você pode, especialmente se há em relação a outras pessoas, você vai lá defendê-la, né? Então, é essa noção de você ter a força sob controle. É você ter a possibilidade de ver, não, nessa situação aqui, o que é o certo a fazer? Né? Como é que Jesus iria agir? Né? Então, não fala de você ser um banana, alguém abestado, que fazem o que derem na dele com você e você não vai fazer nada. Né? Especialmente também em relação a outras pessoas. Você não vai defender outras pessoas. Se você vê alguém, né, mais fraco sendo judiado por alguém, você vai entrar em defesa dessa pessoa, né, daquele mais fraco, certo? Então, só para contextualizar o que é essa mansidão. O quarto, a felicidade dos justos, certo? E aqui a justiça, nós temos que entender que é a justiça segundo a definição de Deus, que justiça é aquilo que Deus diz que é justo. Hoje a gente vive num mundo em que a justiça está muito relativa. O que é certo e o que é errado depende da opinião de cada um. Às vezes, algo que alguém acha que é certo, o outro pode achar que é errado. E aí, por isso que a gente vive numa sociedade tão caótica como a de hoje, né? E para isso a gente tem que lembrar de Isaías 5:20. Vamos ver, Isaías 5:20 vai falar. É interessante, essa passagem aqui, ela foi escrita há milênios já, muito tempo, mas é interessante como ela descreve exatamente o dia de hoje. Isaías 5:20, que são dias em que a justiça hoje está super relativa. Ela é algo que nós temos leis, nós temos tanta coisa escrita, mas a justiça está aí na cabeça de cada um, especialmente aqueles que detêm o poder, né, dos que detêm alguma autoridade do mundo. Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem o mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Então a justiça de Deus, né, que vamos ver de novo a passagem, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa? Né? Como eu estou falando, é a justiça conforme a definição de Deus. Não é conforme essa definição aqui, que é a do mundo, que é algo relativo, né? Que hoje está tudo ao contrário, está tudo ao avesso. E aí as pessoas vão chamar coisas que são bíblicas, que são verdadeiras, que são justas, elas vão dizer que não, isso aí está errado. E coisas que são erradas, que são condenadas pela Bíblia, elas vão dizer, não, isso aí que é bonito, isso aí que é o certo. É o que a gente vive na sociedade de hoje, né? Então, essa fome e sede, aqui é um exemplo, né? Não está falando de fome e sede física, mas é uma fome e sede de Deus. E aí fala que porque eles serão fartos, né? É tão bom quando a gente tem fome ou sede, a gente consegue matar essa fome, essa sede, né? Digamos, você passa depois de um dia inteiro, que você saiu de casa, não tomou café, não conseguiu almoçar, passou o dia resolvendo algum problema, só teve tempo de chegar à noite e você está o quê? Muito faminto, digamos, nem bebeu água, vai estar com dor de cabeça, de tanta sede. E aí, é tão bom, né, a gente ser farto, né, a gente ter acesso àquilo que a gente está querendo, a ter comida e a ter bebida. Então, nesse exemplo aqui, que Jesus usou, fica fácil da gente entender como é que funciona isso. Eu vou querer tanto a justiça de Deus, que a verdade de Deus, aquilo que Ele diz que é certo aconteça, que é como se eu estivesse morrendo de fome, é como se eu estivesse morrendo de sede.
E a Bíblia diz: se eu tenho essa fome e essa sede, eu serei farto, eu ficarei satisfeito, eu vou ter tudo que eu estou desejando, querendo, essa fome, essa justiça de Deus. Em outra passagem, né, em Salmos 34:15, por que eu serei farto? Né? Porque essa vontade que eu estou tendo, esse desejo que eu estou tendo, Deus está vendo e Ele vai saciar. Né? Vamos ver do 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então aqui, Deus Ele está vendo, né, quando nós estamos tendo essa fome, essa sede de justiça, e Ele vai saciar. Por quê? Porque eu quero não a minha vontade, não a minha verdade, não aquilo que eu acho que é certo, mas aquilo que Deus acha que é certo. Mesmo que às vezes seja algo que vai contra os meus interesses. Vai ser algo que num primeiro momento eu vou sair perdendo. É algo que, olha, nessa situação aqui eu não vou levar vantagem. Mas eu sei que eu serei farto. Eu sei que eu tenho algo muito melhor para receber do que qualquer coisa que eu venha a perder, porque é a justiça de Deus. Amém? Amém. Então, para o faminto de justiça, né? A justiça é o que Deus diz que é justo, é certo e é bom. E em relação aos próprios pecados, a pessoa também, como a gente já viu no anterior, né? Eu vou lamentar, eu vou chorar os meus pecados e vou abandoná-los. Né? O cristão, ele chora quando peca, ele chora pelos pecados e pela miséria, pela desgraça que vem pelo pecado. Ele sabe, né, que é como Davi. Davi, ele, durante um tempo, né, cometeu alguns erros na vida dele, e esses erros, ele fala lá no Salmo 32, eles eram como podridão nos ossos dele. Vamos ver aqui rapidinho, Salmo 32, 3 e 5. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Lembra, aqui ele não estava triste pelo pecado dele em si. Ele estava triste pela consequência do pecado, pela culpa, né? Ele estava sofrendo pelo pecado dele. Não é isso que a gente viu no anterior, né? Sobre chorar. A nossa tristeza pelo pecado, ela deve ser, né, de arrependimento, de abandono do pecado, né? E não apenas uma tristeza pela consequência. Por exemplo, digamos, alguém que mata alguém, ele vai ser preso e vai pagar pelo erro dele. A pessoa vai ficar triste não porque foi pega, porque descobriram que aconteceu aquilo, mas porque pela consequência do que ela fez, né? E pela tristeza, pela desgraça que ela causou. Então, ela vai ter essa tristeza. Eu confessei no meu pecado e a minha maldade não cobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí onde vem a paz, ó, tu perdoaste a iniquidade, a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão. Então, essa sede de justiça, né, ela vai ser farta também pela pessoa que pede a Deus perdão pelos seus pecados e tem esses pecados perdoados. Então, a fome e sede dos justos. Vamos aqui, o nosso tempo está bem avançado já, né? A felicidade dos misericordiosos. Acho que eu só vou conseguir até o 4 ou 5. Ou então, vamos continuar aqui ainda falando sobre os misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então aqui essa misericórdia, ela fala daquela compaixão, daquele sentimento que você tem pelo sofrimento de outra pessoa, mas que isso não fica apenas na sua cabeça, apenas no seu coração. Isso tem a ver com você sentir a dor de alguém, não é apenas isso, mas também você agir para aliviá-la, né? É você de fato fazer algo para ajudar aquela pessoa. E isso porque quando nós temos misericórdia com os outros, lembra? Nós
também receberemos a misericórdia de Deus em nossas vidas. E todos nós precisamos de misericórdia, sempre. Né? A cada momento a gente sempre está precisando do perdão de Deus. Por quê? Porque nós ainda pecamos, nós ainda fazemos nossos erros, né? E precisamos estar sempre perdoando também uns dos outros. Então, a misericórdia de Deus para os pecadores quanto à sua salvação. Vamos ler aqui Tito 3, 5 a 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, nós não somos salvos e não recebemos o amor de Jesus Cristo, não é porque nós somos bons, não é porque nós fizemos alguma coisa boa, não é porque nós somos pessoas que merecem a misericórdia de Deus. Se nós fôssemos receber o que nós de fato merecemos, né, nós iríamos receber apenas o juízo pelo nosso pecado. Mas, como Jesus, ele tem a misericórdia dele, né, então ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, como eu falei, essa misericórdia ela também fala de prontidão para ajudar alguém que está com problema. Mateus 9,13, Jesus falou: "Ide, porém, aprender o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Ou seja, Deus quer que nós usemos de misericórdia, não sejamos como lá eram os judeus, né, na época de Jesus, lá no templo, que eles eram tão dedicados, passavam o dia inteiro lá no templo, o tempo todo oferecendo sacrifícios, né, trazendo ali bois cevados, fazendo todo tipo de oferenda, sacrifício a Deus, mas aquilo era apenas uma fachada. Aquelas eram pessoas que, na verdade, em relação às pessoas que tinham algo a ver com ele, eram pessoas que eles oprimiam, que eles não perdoavam as dívidas, que eles não perdoavam nada do que era acontecido ali, que abusavam dos direitos que tinham, né? E aí eram pessoas que Jesus ele não aceitava aqueles sacrifícios que eles estavam dando. Era o que ele chamou de hipócritas, que está lá em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus está falando. Também não é para ir para o outro extremo, de, eu vou fazer aqui algumas coisas boas e vou deixar de fazer aquelas coisas que Deus mandou. Ou seja, por isso que o caminho, andando com Jesus, ele é estreito. Porque a gente não tem muita opção para a direita ou para a esquerda. Tipo, não dá para fazer uma coisa e deixar de fazer outra e está certo. Ele é estreito porque a gente só tem um jeito certo de fazer. A gente tem que pintar de novo aquele quadro. Lembra? Vocês lembram que tinha aqui aquele quadro que levava, que era desde o nascimento até o céu? E sempre é bom lembrar daquele caminho. Que ali mostra como é assim, como é difícil, mas que vai ter a recompensa que é chegar no céu. Que você não vai fazer de qualquer jeito, você não vai fazer da sua forma, não vai fazer como você acha bonito, que você viu em algum lugar, leu um livro qualquer e acha que aquilo está certo. Não, como Deus disse que é. E somente os que entenderem que foi preciso Deus exercitar o máximo da sua misericórdia, né, oferecendo Jesus Cristo para nos salvar, é que serão convencidos a, com vigor e ação, serem misericordiosos para os que se encontram em estado de miséria. Ou seja, somente quando a gente entender aquilo que Jesus fez por nós, ele sendo Deus, ele ter se tornado homem, vir aqui padecer na terra, ser humilhado, ser crucificado, ser espancado, né? Foi tão terrível o que aconteceu com ele, e para quê? Para nos salvar. Só quando a gente reconhece isso, é que aí a gente é capaz de quando a gente vai ver o que outras pessoas fizeram de mal com a gente vê que perto do que Jesus passou, não é nada. E às vezes tanta coisa que as outras pessoas fazem com a gente não está pronta a perdoar, a gente não está pronta a passar por cima. Então, o exemplo de Jesus é aquilo que vai nos permitir ser misericordiosos também. Por quê? Porque ele foi misericordioso com a gente. Amém, irmãos? Amém. A gente vai parar aqui na felicidade dos misericordiosos, por causa do nosso tempo.
Mas aí em outra oportunidade, outro domingo, a gente continua partindo da felicidade dos puros de coração. Então, amém? Que Deus abençoe a todos e glória a Deus.